Na figura, ABCD é um quadrado com A sendo igual ao ponto de coordenadas 0, 0, quer dizer, a origem, e B o ponto de coordenadas 3 e 4. Sendo assim, determine e escreva o valor da ordenada do ponto D. Bom, este é um excelente problema para ilustrar a situação de que muitas vezes, num problema de geometria analítica, nós podemos prescindir das equações, ou seja, não ficar preocupados em usar as equações, uma resolução mais algébrica, e nos voltarmos para uma análise do desenho em si. Muitas vezes o desenho ele pode ser tão ou mais esclarecedor, e às vezes, por algumas situações como agora, mais simples de resolvermos uma questão em detrimento das contas algébricas. Bom, nós sabemos aqui que esse quadrado tem o vértice A na origem, o vértice B, eu vou descer aqui a projeção, esse x aqui é 3, porque é o x do ponto B, e o y aqui do ponto B é 4. Bom, e aí eu vou dar um nome para esse ponto aqui, observe esse ponto, eu vou chamar, onde aqui o 3 aqui, 0, em cima do eixo x, eu vou chamar esse ponto de ponto P. E aí nós temos um triângulo retângulo APB, ele é reto aqui no ponto P, de forma que esse valor x igual a 3 do ponto P, ele revela que o cateto AP, eu vou colocar de outra cor, é igual a 3. Aqui já não é, na verdade, eu não estou lidando com coordenada, estou lidando com distância. Estou colocando até aqui da cor vermelha para indicar a distância. Assim como o fato da ordenada de B ser igual a 4, faz com que o cateto BP seja igual a 4. Então aqui já não é também coordenada, aqui é uma distância. A medida do comprimento do cateto PB é igual a 4. E aí, pelo teorema de Pitágoras, se um cateto é 3 e o outro é 4, naturalmente nós vamos encontrar a hipotenusa igual a 5. Né? O nosso famoso triângulo 3, 4, 5. E aí, nós queremos determinar a ordenada, segundo o enunciado, nós queremos determinar a ordenada do ponto D. Então, pelo desenho aqui, parece ser algo um pouco menor do que 4, mas o valor exato eu vou calcular. Então, para determinar esse valor, observe que eu vou traçar aqui a projeção de D no eixo das abscissas, no eixo X, de forma que também aqui nós temos um triângulo retângulo. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto Q. E aí nós temos o triângulo retângulo AQD, de maneira que, primeiro, a hipotenusa desse triângulo deve ser igual a 5, uma vez que a sua medida é o lado do quadrado. Como nós descobrimos que a hipotenusa AB no triângulo anterior era 5, e esse 5 é lado do quadrado, então, na verdade, todos os lados devem medir 5. E aí, sobre esses dois triângulos, nós temos uma relação importante, além deles terem a mesma hipotenusa. Ter a mesma hipotenusa não significa dizer que eles têm as mesmas medidas de cateto. Mas, nesse caso, eu posso afirmar que isso acontece. Por quê? Nós sabemos que o ângulo A aqui, por exemplo, do quadrado, é um ângulo reto. Vamos chamar esse ângulo aqui, aliás, antes, eu vou chamar os ângulos do triângulo APB de alfa e beta. Nós sabemos que nesse triângulo, a soma de seus ângulos, como em qualquer outro triângulo, deve resultar em 180, ou seja, alfa mais beta mais 90 graus deve ser igual a 180. O que evidentemente nos leva à conclusão de que a soma dos ângulos alfa e beta é igual a 90. Pois bem, como o ângulo alfa, somado ao ângulo de 90 agora aqui do quadrado, no vértice A, mais esse ângulo aqui à esquerda, também resultam em 180, alfa mais 90 mais algum ângulo valendo 180, a soma dos três, e nós sabemos que a soma dos três, alfa, 90 e beta dá 180, então esse ângulo ele precisa ser necessariamente igual à medida beta do triângulo APB, porque alfa mais beta mais 90 dá 180.
Então, isso significa dizer que o ângulo D do triângulo AQD deve ser necessariamente igual a alfa. Porque, mais uma vez, 90 mais beta mais algum ângulo tem que dar 180. E como nós já sabemos que 90 mais beta mais alfa dá 180, o que faltar para 180, nesse caso, tem que ser alfa. Então, observando que esses dois triângulos, eles têm os mesmos ângulos, alfa, beta e 90, tanto o triângulo AQD quanto o triângulo APB, significa dizer que esses triângulos são semelhantes, mas serem semelhantes não nos garante que eles tenham as mesmas medidas de lados. Eu poderia ter um triângulo, por exemplo, 3, 4 e 5 e um outro triângulo semelhante a esse com os lados 6, 8 e 10, o dobro da medida, cada um respectivamente. Poderia ser 9, 12 e 15, o triplo. Mas observe que nesse caso nós já sabemos que a hipotenusa de ambos os triângulos tem a mesma medida. Então, por proporção das medidas dos lados, os catetos também vão ter que ter a mesma medida, porque a razão entre a medida de um lado de um triângulo e o respectivo lado no outro triângulo deve ser igual a 1. Se eu dividir a hipotenusa de um pela hipotenusa do outro, isso vai dar 1. Então, da mesma forma, dará igual a 1 se eu dividir o cateto oposto a beta pelo cateto oposto a beta no outro triângulo. Então, quer dizer que as medidas dos lados dos triângulos ABQ e APB são rigorosamente iguais. Então, no triângulo AQD, o cateto oposto a alfa tem que ser 4, como no anterior, e o oposto a beta tem que ser 3. Então, o oposto a beta aqui tem que ser 3, que é o DQ, oposto ao ângulo beta, e o oposto ao alfa tem que ser 4. E isso nos mostra duas coisas de imediato. A primeira, que agora sim, falando de coordenadas, como o ponto A tem o x igual a 0, deslocando 4 unidades para a esquerda, então o ponto Q vai ter a sua abscissa igual a menos 4. E da mesma forma, como DQ igual a 3, a partir do ponto A de ordenada 0, de y igual a 0, deslocando 3 unidades para cima, que é o tanto que eu vou subir aqui de Q para D, deslocando 3 unidades para cima, quer dizer que o y, ou a ordenada do ponto D, é igual a 3. Então, quer dizer que o ponto D é o ponto de coordenadas menos 4 e 3, e aí, respondendo o problema, o questionamento, a ordenada do ponto D, resposta, é igual a 3.